que parecia apenas mais um crime no Espírito Santo, se revelou o fio solto de uma rede de corrupção, violência e informações que nunca deviam ter vindo à tona. Essa é a história de uma morte que não pode ser esquecida, a morte de quem sabia demais. Hoje nós vamos conhecer a história da Maria Nilce, uma jornalista que desafiou a alta sociedade capixaba e pagou um preço caro por isso. Maria Nilce dos Santos Magalhães nasceu em 23 de julho de 1941, em Fundão, no Espírito Santo. Em 1961, ela conheceu o também jornalista Djalma Juarez Magalhães, com quem ela se casou e teve 4 filhos. Os dois então se mudam para Vitória e juntos formaram uma dupla influente no jornalismo capixaba. A Maria então começou a sua carreira em 1966 como colunista social do jornal A Tribuna. Esse trabalho, então, abriu portas e ela passou a frequentar festas e eventos da elite de Vitória, conhecendo figuras importantes da política e dos negócios. Mas Maria Nilce não era do tipo que se contentava só em cobrir festas, ela era ambiciosa e curiosa, e mais tarde ela comprou o próprio jornal, o Jornal da Cidade, onde, além de assinar uma coluna diária, ela passou a publicar reportagens investigativas. Ela era uma alma livre, que adorava viajar, escreveu pelo menos 5 livros de viagens, promovia desfiles de moda, festas beneficentes e eventos de caridade. Além de jornalista e escritora, a Maria Nilce era conhecida por seu perfil público ousado e sarcástico, frequentemente expondo e criticando figurões da alta sociedade. Segundo o próprio filho, Juca Magalhães, até os anos 80 ela publicava notícias do dia a dia que, embora polêmicas, não eram calúnias, e esse perfil afiado lhe rendeu alguns desafetos ao longo da sua carreira com pessoas muito poderosas de Vitória. Social, eu sempre procurei fazer uma coluna autêntica, dizendo as coisas que penso, não procurando agradar ninguém. Eu digo a verdade, eu elogio quem merece o elogio, eu dou cacetada em quem merece a cacetada. Mas Maria Nilce não apenas falava da vida dos ricos e famosos. Nos anos 80, com a compra do Jornal da Cidade, Maria começou a falar sobre o submundo de Vitória que todos ignoravam. Ela começou a expor a participação de policiais, políticos e pessoas da alta classe com o narcotráfico e o jogo do bicho na região. E foi aí que ela começou a incomodar de verdade. Centenas de ameaças começaram a chegar todos os dias, através de telefonemas, cartas e recados, e uma dessas tentativas quase acabou em tragédia. Uma bomba foi implantada dentro da redação do seu jornal em 1983, destruindo boa parte do acervo do prédio. Por sorte, ela e a equipe estavam no local, já que a bomba explodiu de madrugada. O crime foi investigado pela Polícia Federal e até hoje a sua autoria permanece um mistério. No dia 5 de julho de 1989, a rua Aleixo Neto, na Praia do Canto, estava movimentada. Por volta das 7 da manhã, a Maria Nilce e a sua filha Mila foram à academia que ficava próxima à sua casa. Ao descer do carro, Nilce foi seguida por 2 homens armados. Um deles tentou disparar a queima-roupa, mas a primeira arma falhou. A Maria Nilce fugiu para o interior de um ônibus próximo e a sua filha correu para dentro da academia. E quando a Mila entrou, ouviu 4 disparos. Desesperada, ela vai em direção ao ônibus que a sua mãe havia corrido para se proteger, e no meio do caminho, a Mila chegou a ver o criminoso que entrou em um Fusca branco que partiu em retirada. Dentro do ônibus, a cena era de terror. Maria Nilce estava caída no chão, baleada. O pistoleiro a seguiu para dentro do ônibus e ela havia sido atingida por 3 dos 4 tiros. Nilce foi socorrida no Hospital das Clínicas, mas morreu já na chegada. O ataque foi público, à luz do dia, marcando o crime como um dos mais chocantes do Espírito Santo. E era um aviso claro: quem ousava falar, pagava com a vida. A Polícia Civil do Espírito Santo foi a primeira responsável pelo caso, mas o inquérito mostrou fortes indícios de irregularidades, troca constantes de delegados e falta de imparcialidade por alguns que comandavam o caso. Em setembro de 1989, o Ministério da Justiça determinou a transferência do caso à Polícia Federal e designou o promotor Gilberto Toscano para ajudar na investigação. O que poucos sabiam é que dias antes do assassinato, segundo os autos do inquérito,
teria ocorrido um jantar entre empresários intermediários, aonde foi feito um tipo de consórcio para financiar a execução da jornalista. Esse encontro, citado pelo promotor Gilberto Toscano, mostrava que o crime havia sido planejado com antecedência e que envolvia gente muito poderosa, disposta a pagar caro pelo silêncio da Maria Nilce. Como o crime ocorreu numa região movimentada, às 7 da manhã, diversas testemunhas, incluindo a Mila, viram os atiradores e anotaram a placa do veículo usado na fuga. A partir daí, a investigação começou a girar em torno de 2 nomes: César Narciso de Souza, ex-PM, e José Sasso, criminoso de aluguel com passagem por homicídios e ligação com grupos armados. Pouco tempo depois, a polícia encontrou uma prova fundamental: a arma usada no assassinato. O revólver estava com a mulher de José Sasso e essa descoberta foi decisiva para confirmar o envolvimento direto de Sasso no crime. José Sasso foi o primeiro a ser preso semanas após o crime. Durante o interrogatório, ele admitiu a participação e citou César Narciso como o homem que o havia contratado. Segundo o relatório da Polícia Federal e o depoimento do promotor Gilberto Toscano, Sasso deu informações que confirmavam detalhes da cena do crime, o que validou sua participação. Pouco depois, a Polícia Federal descobriu que César Narciso mantinha contato direto com Romualdo Eustáquio Faria, apelidado de Japonês, um ex-policial civil que atuava como intermediário entre criminosos e empresários. Grampos telefônicos mostraram que Romualdo Faria teria contratado os pistoleiros e feito pagamento a eles, além de contratar Charles Roberto Lisboa, um escrivão da Polícia Civil, a providenciar o carro e as armas. Mas não é só isso. Após o assassinato, os executores fugiram de avião particular de Vitória até o Rio de Janeiro e a Polícia Federal conseguiu rastrear o plano de voo e o piloto, identificado como Marcos Egídio Costa. O nome dele apareceu várias vezes em ligações telefônicas com Romualdo Faria e José Alair Andreatta, um empresário do ramo imobiliário da região. As descobertas não param por aí. Durante as investigações, a Polícia Federal apreendeu 2 revólveres com José Andreatta e um deles estava registrado em nome do desembargador Geraldo Correia Lima. Em conversas telefônicas interceptadas pela Polícia Federal, o nome do desembargador surgiu novamente. Segundo um dos grampos, Andreatta teria usado o nome do desembargador Correia Lima para contratar o avião que deu fuga aos pistoleiros. O promotor Gilberto Toscano considerou essa uma das provas mais graves do inquérito, pois sugeria que a rede por trás do crime ia muito além do que se imaginava, envolvendo empresários, policiais e até membros do judiciário capixaba. O desembargador Correia Lima nunca chegou a ser denunciado formalmente por falta de provas diretas, mas seu nome permaneceu citado nos autos e até mesmo nos anexos da CPI do narcotráfico. Ao final da investigação, a Polícia Federal concluiu que o mandante foi José Andreatta. Ele teria contratado Romualdo Faria, que subcontratou Sasso Narciso. O Narciso foi quem tentou o primeiro disparo, que falhou, e o Sasso foi quem perseguiu a Maria Nilce até o ônibus e a executou. Depois eles fugiram juntos no avião pilotado por Marcos Egídio. O Lisboa, o escrivão que ajudou na parte logística, chegou a trabalhar nas próprias investigações do homicídio, o que mostra quanto a trama estava infiltrada dentro das instituições. Porém, a família da Maria Nilce acredita que existiam mais pessoas envolvidas, incluindo pessoas do alto escalão, que teriam financiado todo o crime. O próprio Andreatta nunca revelou se tinha mais alguém envolvido e nunca explicou o porquê mandou tirar a vida da Maria Nilce. O caso acabou expondo muito mais do que um crime. A investigação da Polícia Federal tornou pública a conexão Vitória-Bolívia, uma rota de narcotráfico e furto de veículos que envolvia policiais civis e militares de Espírito Santo. A Nilce denunciava esses crimes em suas colunas e ameaçava nomear pessoas influentes, o que parece ter motivado o ataque. A impunidade desse caso foi tão grande que José Andreatta foi julgado só em 2007, ou seja, 18 anos após o crime. Ele se manteve foragido até o ano de 2013 e a sua pena foi de 13 anos de prisão em regime fechado por homicídio qualificado. Como Aldo Faria, o japonês, foi julgado em 2013, ele pegou 16 anos de prisão e cumpre pena até os dias de hoje. César Narciso teve julgamento em 2018 e se manteve foragido até o ano de 2022.
quando foi capturado pela Força Tarefa da Polícia Federal, e ele faleceu em 2024 enquanto cumpria prisão domiciliar. Charles Lisboa, o escrivão, tentou alegar insanidade mental e foi absolvido em 2011. Marcos Egídio Costa, o piloto de avião, foi assassinado a tiros em Jacaípe em 2012 antes de ser julgado. O pistoleiro José Sasso, o que perseguiu a Maria Nilce até o ônibus e deu os 4 tiros, foi envenenado em 18 de setembro de 1992 na cadeia de Linhares, e a polícia considerou sua morte como uma queima de arquivo. Como se não bastasse, anos depois, um incêndio atingiu o Fórum Muniz Freire, no centro de Vitória. Curiosamente, apenas alguns processos foram completamente destruídos, entre eles o do assassinato da Maria Nilce. Para muitos, isso não foi coincidência, mas sim um capítulo de uma tentativa sistemática de apagar rastros e proteger os verdadeiros mandantes. Após a sua morte, muitos tentaram criminalizar Maria Nilce, dizendo que ela morreu porque falava demais e mexeu com quem não devia, além de tentarem uma campanha descarada de manchar o seu nome e legado, afirmando que ela não passava de uma colunista de fofocas e vigarista e que tudo o que ela dizia era mentira na maioria dos casos. Algumas pessoas até acusaram de extorquir pessoas por dinheiro com as suas notícias, mas a sua família e amigos mais próximos sempre negaram esse argumento, dizendo que ela sempre foi muito ética em relação ao seu trabalho. Segundo seu filho Juca Magalhães, em entrevista, tudo isso é dado ao fato dela ser uma mulher independente que falava o que pensava, o que, dado ao contexto da época, era visto como uma afronta. Mesmo com a conclusão oficial da Polícia Federal, a família da Maria Nilce nunca acreditou que o caso tenha sido completamente esclarecido. Segundo relatos posteriores e declarações do filho da Maria Nilce, a jornalista havia publicado várias notas que desagradavam várias pessoas da cidade e, em outro momento, uma nota ainda mais polêmica envolvendo a esposa do José Andreatta. Anos depois, o próprio filho, Juca Magalhães, afirmaria que a chamada conexão Vitória-Bolívia, usada nas investigações, teria servido apenas para desviar a atenção dos verdadeiros mandantes, ligados a dívidas e interesses pessoais de Andreatta. E essas publicações podem ter gerado um sentimento de vingança pessoal em algumas pessoas, que pode ter sido o verdadeiro estopim para o assassinato. Há também um documentário chamado Maria Nilce, o crime da Turma do Tambor, produzido por Lucas Bonini e pelo próprio filho da Maria Nilce. Nele, eles aprofundam justamente essa hipótese envolvendo a chamada Turma do Tambor, porém eu procurei em todo lugar esse documentário e não consegui ter acesso, e não há muitas informações disponíveis sobre esse grupo. Eu não consegui encontrar material das reportagens assinadas por ela e, pelo que eu entendi, uma parte do acervo do Jornal da Cidade foi implodida no atentado de 1983, e a outra parte, que havia sido doada à Biblioteca Pública Nacional, foi descartada no ano de 2005, sem ser digitalizada, e o porquê disso ninguém sabe. Hoje a história de Maria Nilce é lembrada como um alerta contra a impunidade e a violência política, como avaliam estudiosos e o próprio filho. O crime foi uma execução. Nas palavras de Juca, Maria Nilce foi morta de forma covarde, no meio da rua, em um crime ostentação. Depois ainda viram que precisavam destruir o legado dela, todas as verdades que havia dito ao longo dos anos, dizendo que era tudo mentira. A perca da mãe gerou um impacto negativo enorme na família. O Juca conta que as suas irmãs se mudaram do Espírito Santo por não aguentar as ameaças e ficar no local onde haviam perdido a sua mãe, e o seu marido, Djalma, entrou em estado de depressão, e a demora da justiça só reforçou ainda mais essa angústia. Maria Nilce foi uma mulher à frente do seu tempo, mãe, filha e esposa, que acabou brutalmente assassinada por expor pessoas com poder e muito dinheiro, e isso me fez refletir quantos segredos essas pessoas ricas escondem para manter a fachada de vida perfeita. E até onde elas seriam capazes de ir para silenciar quem ameaça revelar a verdade. O assassinato de Maria Nilce não foi apenas um crime contra uma pessoa, foi um crime contra a liberdade de imprensa e contra o direito de falar a verdade sem medo. Eu chego a uma dúvida e eu às vezes me pergunto, eu faço um tipo de coluna contestatória, que contesta, que diz a verdade, que não bajula. E eu hoje tenho mais coisas do que eles, eu nunca fiz imprensa marrom, a minha coluna é uma coluna séria, eu só elogio quem merece o elogio.